Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no terceiro episódio do Finanças para Viver Leve. Eu sou a Renê Amaral, sou mentora de finanças pessoais e hoje a gente tem um convidado muito especial que é o Thales. Thales, seja bem-vindo. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, estou honradíssima contigo aqui. Eu vou começar te pedindo para tu contar um pouquinho da tua história, né? Fazer um resumo da tua história, porque a tua história dá um livro, aliás, a gente já falou sobre isso, né? Para tu escrever um livro sobre a tua história. Mas se tu puder contar um pouquinho aí pra galera de casa sobre a tua história, eu acho que vai dar pra gente ter um papo aí por umas 3 horas, mais ou menos, de podcast. Eu comecei o livro. Começou? Comecei. Ah, que legal, que legal. Primeiramente, muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui nesse teu início de podcast, terceiro episódio. Uma honra ser lembrado. Tu sabe que eu tenho muito carinho por ti, estou sempre torcendo. E essa tua fase de mentora de finanças casa completamente até com a trajetória que a gente fez, né, de engenheiros. Para quem não sabe, a gente foi colegas na engenharia civil da URGS e ambos seguimos carreiras completamente fora da engenharia civil, né? Eu acho que tu atuou um tempo, né? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Só para ter certeza que não era o que eu queria. Eu também. Eu sempre quis ser empresário. Mas, então, eu sou Thales Morigi. Eu sou empresário há 16 anos, chegando 17 anos. Eu acho que agora está fazendo 17 anos. Eu comecei minha empresa em dezembro, primeira empresa em dezembro de 2009. E sempre tive isso muito claro, assim, que eu queria liderar pessoas, gerenciar negócios, ter empresas. E até ontem, até comentamos em off aqui ontem, depois que a gente trocou algumas mensagens sobre o que a gente ia trocar de assunto, eu lembrei que meu primeiro contato com o mundo de finanças pessoais foi no colégio, na matéria de matemática, mas eu tive algumas disciplinas de finanças pessoais e aquilo eu amei. Então, eu sempre gostei muito de estar à frente de gestão financeira, comercial, de pessoas, marketing, e assim foi construída a minha carreira. Eu me formei em engenharia, então, já dentro de uma grande empresa, porque eu tinha obsessão em, antes de me formar, trabalhar numa grande empresa para saber como se conduz pessoas, como são feitos os processos dentro de uma grande empresa. Então, eu tentei entrar na Gerdau, tentei entrar na Braskem, tentei entrar em várias empresas e consegui na América Latina Logística, que era do grupo 3G, Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Beto Sucupira, monstros, né? Só coisa boa. Só coisa boa. Eu tive o prazer de conhecê-los pessoalmente. E entrei de estagiário, foi em 2005, se eu não me engano, e lá realmente eu aprendi o que eu buscava, o que era gerir pessoas, o que era processos e principalmente crescimento, plano de carreira, como conduzir pessoas para que acompanhem teu trabalho, que acreditem em ti, valores, cultura de empresa. Então, assim, realmente foi uma escola e eu galguei posições muito rápidas lá dentro. Eu entrei de estagiário, logo entrei num programa de engenheiros, sem ser engenheiro, faltava 1 ano para me formar na URGS, eu não assisti nenhuma aula no último ano de faculdade, os professores me liberaram, porque eu já era CLT engenheiro civil, mas não tinha me formado ainda. Entrei num programa bem disputado, assim, do Brasil, só 15 entraram, e os professores entenderem. E ali eu fiquei poucos meses e já virei coordenador. Então, quando eu virei coordenador, eu tinha 14 equipes com 20 pessoas cada. Nossa. Eu tinha um orçamento anual de 8 milhões para cuidar, eu coordenando. Então, foi aprender financeiro na marra mesmo. Obviamente, eu tinha ótimos pares, né? Tinha pessoas que me conduziam, que eu tinha um gerente, eu tinha um especialista, e eu super jovem, 20 e poucos anos, e dei conta do recado. A empresa, aquele ano, nós batemos todas as metas, assim, nós tínhamos metas pessoais, e ali eu aprendi as metas individuais, os controles individuais, e eu era um batedor de meta. 2008 eu ganhei
muitos bônus, assim, eles pagavam 8 salários. Sempre foi esse cara com uma visão meio empreendedora, assim, né? Meio desbravadora de abrir portas, né? Eu lembro na faculdade sobre isso também, que tu, enfim, criava o teu caminho, né? Eu acho que talvez seja disso que tu tá falando, assim, né? Dessa minha lembrança de tu ser esse cara que cria, que não tá esperando o caminho que tá posto, né? Mas se precisar desenvolver o meu caminho, eu vou lá e vou desenvolver. É sobre isso que você tá falando? Exatamente. E quando eu vim morar em Porto Alegre, minha mãe queria que eu fosse médico. E eu estudei 3 anos para fazer medicina. E nesse período, eu já pensava que se eu fosse médico, eu ia ter um hospital e um monte de gente trabalhando para mim. Eu ia ter uma clínica, eu já pensava em especialização, tipo, vou fazer radiologia, que eu vou ter uma clínica radiológica, porque vai dar muita grana. Mente de empresário. Então, sempre pensei assim, Legal. Sempre foi assim, e isso me conduz até hoje, e hoje com muito mais sabedoria, né? Muito mais sabedoria, obviamente, 17 anos acertando, mas errando muito. E continuando pós a ALL, quando eu pedi demissão, e foi uma decisão bem difícil, foi um divisor d'águas, porque, bom, agora eu vou sozinho. E muita gente falava, cara, não sai, fica mais um tempo, ganha mais um bônus. E eu falei, não, chegou minha hora, eu sempre fui acelerado, eu consegui aprender o que eu precisava. E aí eu fui empreender no mundo das finanças, no mundo de bolsa de valores, em que eu cheguei achando que eu ia ficar multimilionário rapidão. Os gerentes ganhavam stock options, ações, né? Com a bonificação deles eram ações. Então eu tive bons professores lá dentro, mas eu não tinha estudado a fundo análise fundamentalista, análise gráfica, tudo que depende, tudo que vem por trás de investir. E eu entrei num período de sorte, que foi a retomada da crise de 2008. Então, a bolsa, em 2009, só subiu. E eu estava totalmente comprado. Eu usei todos os bônus que eu tinha, eu vendi um apartamento para entrar nisso. E, quando eu vi, eu estava com uma custódia milionária, achando que com 30 anos eu ia estar aposentado, vivendo o mundo, viajando o mundo. E em 2010 veio uma pequena crise na Grécia, que derrubou as bolsas, derrubou em toda a Europa, na Itália, mas se olhar no gráfico passado, 2008 foi muito expressivo, e 2010 foi muito pequeno. Mas eu, sem conhecimento, sem maturidade, sem inteligência emocional para passar por uma crise, eu acabei vendendo tudo, entrando numa depressão muito grande, eu não conseguia mais movimentar aquilo, não conseguia mais, e me abriu um buraco, assim. Então, eu fui buscar psicóloga, fui procurar ajuda, encontrei Rosalia Schwartz, que me salvou, e depois virei um case dela. Em 2011, ela chegou a me chamar no palco para contar a minha história com ela de 2010, de um ano. E em agosto, quando eu consegui resgatar um pouco, assim, eu olhei para trás e olhei o que eu não tinha perdido. Os imóveis que eu tinha comprado. Por quê? Porque ali começou o Thales Investidor também de imóveis. Por quê, René? Porque eu via grandes investidores sempre investindo no mercado imobiliário. E minha referência sempre foi Warren Buffett. Então, ele cresceu fortuna no mercado imobiliário, depois ele entrou no mercado acionário, hoje ele é acionista das maiores empresas do mundo. Mas o mercado imobiliário deu start nele, e tinham pessoas próximas a mim também que investiam no mercado imobiliário. E aí eu comecei a comprar, em 2010, imóveis na planta. Acho que em 2009 eu comprei o primeiro. E comprei 4 apartamentos na planta, mas a ideia era sempre comprar pagando parcelas baixas, dava uma entrada, parcelas baixas, e até o financiamento, ou seja, 30%, revende o imóvel. Então isso dava uma taxa interna de retorno muito grande, que nada estava dando na época, e ainda estava num período de valorização imobiliária muito alto. A gente não falava de 15 mil metros quadrados, 18 mil, 20 mil, como são lançados os empreendimentos hoje. Naquela época era 3, 4, 5, e lançava em 4, e tu conseguia revender em 7, 8. Então era muito bom. Então, final de 2010, eu criei a primeira escola de investimentos imobiliários do Brasil.
Por quê? Eu fui muito mal atendido no mercado por quem vendia imóveis, que eram, na sua grande maioria, corretores de imóveis. Então, eles não sabiam conversar a linguagem de investidor. E eu já tinha essa linguagem. Então, para 2011, eu criei o primeiro grupo, primeira escola de investidores de mercado imobiliário, focado nisso. Então, eu apresentava sempre diversas opções de investimento, mas eu me unia a outros investidores para fazer compras coletivas. Em vez do Thales investir comprando um apartamento, uma sala comercial, meu primeiro negócio eu criei um grupo de 12 pessoas. A gente comprou aqui na Getúlio Vargas, no empreendimento, 12 salas. Então, em vez de pagar 4.500 metro quadrado, foi 13.500 metro quadrado. 13.500, eu fiquei com um valor, se não me engano, 20%. Então, eu me remunerei muito rápido. O pagamento foi em 10 vezes. Todos tiveram muita rentabilidade, porque compraram ainda assim no grupo muito mais barato do que se eles comprassem individual. Então, esse foi meu início empreendedor, assim, vamos dizer assim, em carreira de sucesso. Essa empresa deu muito sucesso. Eu vendi ela em 2015 por oportunidade, mas depois disso eu comecei a incorporar, fazer prédios, sempre com a mesma proposta: unir investidores que quisessem investir bem. A gente construía prédios e dividia custos e dividia lucro. Porque, na verdade, o que tu tá falando é basicamente diversificação de investimentos, né? Então, à medida que tu estava trabalhando com algo que, de alguma forma, tem uma certa previsibilidade, é claro que o próprio mercado de ações ele é muito imprevisível, muito volátil, mas, ao mesmo tempo, ele tem um certo controle ali. Mas quando tu busca outros tipos de investimentos, tu tá buscando dividir o risco, certo? Né? Porque ali, justamente pelo mercado volátil, tu tá buscando dividir o risco, mas também, de alguma forma, criar uma certa alavancagem, né? Por que eu tô dizendo isso? Tu sabe que tem bastante gente, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso também, sobre reserva de emergência e sobre investimentos mais fixos, assim, mas tem bastante gente que me pergunta sobre como é que eu faço dinheiro com o investimento. E eu costumo dizer que corretoras financeiras, né, pode usar qual que tu imaginar aí, mas qualquer lugar que a gente vai colocar dinheiro de forma mais conservadora ou até intermediária ali, ações, ela não vai ela tem uma certa previsibilidade, ela não vai te deixar rico. Ela vai manter o teu patrimônio, talvez plus ali, alguma coisa de inflação, CDI um pouco mais, um pouco menos, mas ela não é isso que vai te deixar rico. Muito provavelmente, se tu quiser aumentar consideravelmente o teu patrimônio, tu vai ter que trabalhar com alavancagem. Se tu não trabalhar com alavancagem, tu não vai aumentar o teu patrimônio consideravelmente, né? Então, meio que na ordem, eu sempre recomendo para a turma, assim, reserva de emergência primeiro, para tu ter o teu colchão, que vai te deixar mais tranquilo. Ainda quero fazer o link com com aquele momento de queda teu e como é que tu trabalhava essa temática de reserva de emergência, mas reserva de emergência primeiro. Segundo, investimento sim, com corretora, com bolsa, né, com, enfim, XP, BTG, o que for. E aí, para depois conseguir olhar um pouco mais sobre a alavancagem. Porque é muito difícil também tu fazer a alavancagem sem ter toda essa estrutura, sem ter esse colchão, né? Então, eu acho que talvez sem ter essa base necessariamente, mas foi pro lugar que tu foi, assim, né? Tu foi alavancar e fazer renda com isso. E tu sabe qual é a maior alavancagem de investimento que não se fala nessa linguagem que eu vou falar agora? É abrir sua própria empresa. Não tem nada que dê mais dinheiro do que ter sua própria empresa. É a forma mais eficaz de tu alavancar teu capital, tu ter tranquilidade financeira. E é onde eu sempre coloquei praticamente todos os meus ovos de galinha até hoje. Cheguei a ter 7 empresas. Então, eu acredito nisso. É a forma mais rápida de ficar milionário. Mas, ao mesmo tempo, tu também diversificou. Se tu teve 7 empresas, tu também diversificou e talvez até diversificando o risco. Muito, mas também não medindo. Chega uma hora que tu pira. Tu não pode estar à frente de todas. Sim, eu já cometi esse erro. Em 2019, eu cheguei com 5 empresas, 5 negócios. E isso me causou... E aí vem a estafa mental, eu queria investir em algumas, eu já tinha, em 2015 eu vendi uma e abri outra.
Então, eu usei o capital que eu tinha de investimento imobiliário, eu vendi 2 apartamentos para investir nessa empresa. Então, era a forma que eu tinha de reserva na época. E para uma empresa começar a te dar retorno, eu comecei a tirar dinheiro dessa empresa em 1 ano e meio. Então, tu tem que ter um caixa sempre para qualquer negócio que tu for fazer. Mas eu sou sempre do lado do empreendedorismo. Eu acho que é o melhor investimento que se faz. Eu tenho outros investimentos? Tenho PGBL, porque eu sou empresário, não vou estar na produtividade sempre, mas eu posso ter pessoas trabalhando para mim. Eu tenho, então, um PGBL. Eu adoro consórcios porque é uma forma... e eu adoro porque eu não sou dos mais disciplinados, tá? Mas não tem juro, tem uma taxa de rentabilidade que tu paga, e se tu é sorteado, eu recém fui sorteado num agora, já vou fazer outro. E se tu é sorteado, tu tem uma carta para vender. Sim, a minha tá... de alguma forma também uma certa alavancagem, né? Sempre. Uhum. Então, é uma característica minha de alavancagem. Eu fiquei com essa carta 4 anos pagando. Pós-pandemia, durante a pandemia, a única coisa que eu não parei de pagar foi meu PGBL e minha carta de consórcio. O meu caixa todo esvaziou. Algumas pessoas me perguntam sobre consórcio. Renê, tu recomenda consórcio? Eu recomendo em algumas situações. A primeira delas é se tu não tem a disciplina de guardar necessariamente o dinheiro. Então, se tu não consegue, aquela pessoa que não consegue ver o dinheiro na conta, né, e conseguir direcionar ele para investimento, cara, consórcio é uma super jogada. E a segunda é se tu for usar como alavancagem. Então, tu não tá pagando necessariamente porque tu quer o bem, porque tu precisa do bem, mas a partir do momento que tu é contemplado, aí sim, né? E tem ainda um caminho, que eu não sou a especialista, mas eu sei que tem aí se abre um núcleo, um mercado, que é, tu compra de quem não consegue pagar, né? Então, tipo, tem alguém que tá pagando o consórcio, se apertou, aí tu compra dessa pessoa, né, a menor do que essa pessoa já pagou, né, porque ela tá precisando de dinheiro. E aí tu vende depois quando tá contemplado, e aí sim é o máximo da alavancagem. E aí, dependendo do capital que tu tem, eu prefiro, em vez de comprar um consórcio de quem tá apertado, um imóvel de quem tá apertado. Porque às vezes e aí tem que ter, é bom ter sempre um corretor de confiança no mercado. Eu tenho alguns amigos e aparece cada barbada. Mas cada barbada. Muita. Que, na verdade, é o poder da liquidez, né? Exatamente. A partir do momento que tu tem dinheiro guardado, seja ou com uma liquidez mais ou menos imediata, é o poder da liquidez, né? O quanto tu consegue usar isso para te alavancar. E ter boas pessoas. Antes a gente falou ter um bom corretor que saiba que tu quer um investimento, que tu quer uma oportunidade e que não queira te vender a qualquer custo. Tem que ter muito claro isso. Na parte de mercado ainda de renda variável, hoje tem várias, até uma empresa me procurou para fazer um orçamento comigo da minha empresa, para estruturar a área comercial deles. Tem empresas que só ganham agora na rentabilidade. Eles não te cobram trade, não te cobram só. Se tu ganhou, eles ganham. Um colega nosso está fazendo também, esse colega da engenharia, encontrei esses dias o Samir, não sei se você lembra dele. Ele tem uma empresa que ele está fazendo isso também. São 2 que vieram agora nas últimas semanas que fazem isso. Eles só ganham se tu ganha. Investimento. Legal. Então, tu quer investir, tu quer variar tua carteira. Então, conte com bons assessores. Sim. Tu precisa cuidar das tuas finanças. Conta com uma boa assessora. Tu precisa vender mais o teu negócio. Conta com um bom mentor. Então... E olhar como é que as pessoas são remuneradas, né? Porque muitas vezes o próprio corretor, ele não é remunerado pela rentabilidade. Ele é remunerado pelo tamanho da carteira. Então, ele ganha mais dinheiro à medida que tu tem mais dinheiro com ele. E não necessariamente à medida que a tua carteira cresce em rentabilidade. Então, isso é bem importante, tu ficar de olho nisso, porque depois aí tu vai entendendo, nossa, minha rentabilidade tá baixa, não tá crescendo meu patrimônio como deveria. E aí, quando tu vai olhar, né, aquela história, né, diga-me como me medes e eu te direi como me comporto. Muito bom. Mas olha só, deixa eu te perguntar, fazendo o link agora, tu comentou que em 2010...
quando tu entrou no mundo ali da Bolsa de Valores, e a partir dali, pelo que eu entendi, tu começou de forma mais estruturada ou mais forte, esse mundo mais empresarial. Tu teve um certo revés, assim, né? Porque tu talvez não estivesse tão bem estruturado, seja o entendimento da mentalidade financeira, ou seja, o próprio aprofundamento ali técnico daquilo que tu... Me conta um pouquinho como é que foi, assim, essa tua... Seja esse início, né? Ou seja, essa tua estruturação de várias empresas. E como é que era a tua relação com o dinheiro, assim? Como é que tu te estruturava financeiramente nas tuas finanças pessoais? Como é que tu conseguiu te organizar com essas finanças empresariais, assim, né? Ali, PF, PJ, porque como é que tu organiza? Tu falou em 7 empresas, como é que tu te organiza? 8, né? Porque que é tu e mais essas 7, assim. Como é que era essa tua relação com o dinheiro nessa época? Muito ruim. Muito ruim. Não existia conhecimento, eu não sabia muito bem o que estava fazendo. Eu queria empreender. E fui aprendendo a duras penas, errando, quebrando. Mas uma coisa, René, que eu sempre tive é estudar muito. Eu sempre estudei muito. Eu continuo estudando muito. E hoje o estudo, René, está num podcast de 20 minutinhos. Sim. Então, eu tenho já no meu Spotify pessoas que falam dos temas que eu gosto. Hoje eu praticamente gosto de gestão, comercial, marketing e minha relação com Deus. Então, são os podcasts que eu tenho hoje que entram automático. Assim, eu ouço todos os dias Café com Deus Pai e vai entrar um podcast que eu vou ouvir 20, 30 minutos tomando café, ou pós-leitura da Bíblia, ou indo para um cliente. Então, essa prática de começar a estudar muito me trouxe, inclusive, a segurança financeira. Me trouxe o conhecimento para que eu começasse a entender que tocar uma empresa não é só abrir as portas, a ter um CNPJ e começar a tentar vender de qualquer forma. Tem empresas que começam a vender muito fácil, que tem um produto muito bom. São exceções. Sim. Exceção da exceção da exceção. Mas tem. Eu sou procurado por empresas que vendem muito, mas não tem processo, não tem gestão, não tem plano de carreira, não tem processos comerciais, não tem nada. Então, me chamam para fazer isso. Por que eu faço isso hoje? Porque eu aprendi e tive que fazer em toda a minha trajetória. Quem me ensinou? Cara, mentores. Eu fui para São Paulo várias vezes em treinamentos com Conrado Adolfo, mentoria de vendas e gestão. Ele, em 2019, me disse, Thales, é loucura que tu está fazendo com 5 empresas ao mesmo tempo. É loucura, fecha essas 3. Cara, para ter humildade, tirar aquele ego do desapegar e conversar com meus sócios, cara, não, eu vou sair fora, eu deixo para vocês a empresa. Foi muito difícil. Muito difícil, porque eu queria ser... Eu tinha o ego acima de tudo. Então, isso foi muito desafiador. Mas, graças a Deus, eu fiz. Por que ele falou isso, René? Porque eu tinha uma empresa voando, que era a Casa Tendenza, que eu tenho até hoje. Ela fez 10 anos agora em agosto. E toda a energia que eu usava de uma empresa que eu importava da China, eu tinha ido para a China, aí pirei a cabeça. Importar da China. A outra eu estava abrindo franquias. E cada uma eu estava fazendo uma coisa que tudo podia ser dentro da Casa Tendenza. E aí, quando em 2 dias que eu fiquei em mentoria individual com ele, eu falei, caramba, velho. Então, eu sou muito inquieto e eu vejo oportunidade de tudo e eu queria abraçar tudo. Perfeito. As oportunidades continuam surgindo para mim, inclusive convites para a sociedade, porque eu vivo no mundo empresarial. Mas hoje eu digo, não. Hoje eu tenho foco. Foco porque eu sei onde eu vou chegar. Eu tenho planos muito claros hoje. Antes eu ia indo. Eu só ia. Aprendendo com o erro. Aprendendo com o erro. E a questão financeira, assim, de caixa. Quando eu cheguei na pandemia, eu tinha um bom caixa, porque minha empresa vendia muito. Só que em fevereiro de 2020, eu ia para a China montar a fábrica lá, tá? Eu estava com passagem comprada final de fevereiro de 2020 para montar minha fábrica lá. A empresa de quadros e telas, a Casa Tendenza. Aí mudei, obviamente, em janeiro. Sim, a gente soube que tinha pandemia rolando.
Fechei as 3 empresas, graças a Deus, porque cheguei na pandemia só com a Casa Tendenza e as minhas consultorias. Quando foi... daí fui para Tailândia. Quando eu voltei da Tailândia, eu tinha feito uma feira em fevereiro, antes da pré-Tailândia, e tinha vendido muito. Minha maior venda da história. Eu produzi tudo. E quando foi 18 de março, fechou todo o Brasil. Meus produtos ficaram em caminhões, ficaram em transportadoras, ou ficaram em lojas fechadas. E eu não recebi mais de 1 milhão. Foi assustador o que aconteceu com a minha empresa. Então, um mentor meu me disse, Thales, pega todo o dinheiro que tu puder de banco, porque o banco não quebra, tu vai quebrar. Nossa, eu falei com um advogado, falei com um contador, falei com amigos, isso é ótimo também, né? Ter pessoas para se aconselhar com experiência. E peguei. E foi o que me salvou. Foi o que me salvou. Foi acho que 3, 4, 5 meses sem receber nada. Eu tive que demitir quase 20 pessoas. Foi muito grande, assim. Então, eu tomei essa decisão, falei, depois eu volto. Uhum. Então, são decisões que tu tem que tomar em cima das finanças, porque senão dói muito, me dói muito, doeu muito demitir, até hoje dói. Sim. Eu evito ao máximo, mas foi um caso extremo. Dava para ter mais caixa? Dava. Como é que era a tua reserva de emergência nessa época? Eu destinava pelo menos 10% do valor para pessoal e a empresa guardava 30%, porque a empresa vendia muito. Então eu cheguei com uma boa reserva. Uma boa reserva. Só que assim, sim, o rombo foi muito grande. Talvez na pandemia não... E outra, eu só consegui começar a guardar dinheiro para a empresa em 2018. Eu abri ela em 2015, agosto de 15. Então, até 17, eu praticamente não tirava dinheiro dela. Sim. É aí que quando tu vai empreender, tu tem que ter um caixa. Tu vê, né? 3 anos. Né? É que nem tu abrir uma franquia. Tá? Claro, tu já sai vendendo, mas para tu ter o payback do que tu investiu, hoje em franquia, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Normal chegar em 3 anos. Então, eu demorei para chegar nesse resultado. E aí, em 2018, eu comecei a fazer caixa. E só não foi pior por causa disso. Mas foi muito ruim. Foi muito ruim. A pandemia, sem dúvida, ele foi um caso atípico, né? Mas o que tu tá me dizendo é... tu tinha uma boa reserva de emergência, né? Se tu destinava ali 30%, né? É uma boa reserva, né? E só não foi pior a situação da pandemia porque tu tinha essa reserva. Com certeza. Sem dúvida. E depois eu quero que tu me conte até, porque pela tua experiência toda como... não gosto muito de usar a palavra consultor necessariamente, mas como mentor, né, como este conselheiro de outras empresas, de outros empresários, eu imagino que tu veja situações parecidas com essa que talvez tu viveu lá no início, mas talvez situações diferentes dessa, de pessoas que talvez estão nesse ponto que tu comentou, meio que nadando de braçada na onda ali, né? Indo bem porque vende bem, indo bem porque talvez não tenha concorrente, mas ao mesmo tempo não está bem estruturado financeiramente, ou não está tão bem estruturado o seu negócio, como tu falou, da própria gestão comercial, da própria estrutura ali de processo, e que vive talvez problemas, né? Depois, quando tem daqui a pouco uma queda, né, seja uma queda das vendas, né, ou alguma coisa, tem um entrante novo no seu negócio, e aí tem essa dificuldade que tu talvez consegue direcionar ou reduzir à medida com que tu trabalha, enfim, dando, né, todos esses caminhos aí que ou tu trilhou e aprendeu com o teu erro, ou que tu, né, não precisou errar e conseguiu fazer com que desse certo. Hoje, voltando ao primeiro ponto da tua fala, hoje eu não sou mais consultor, eu já fui. Por que eu não sou mais consultor? Quando eu era consultor, eu dizia o que a empresa tinha que fazer. Isso está errado, eu fazia diagnósticos, eu tinha um checklist pronto, uma receita de bolo, e eu dizia, tu vai fazer isso, diz pro teu time fazer dessa forma e tal. E eu comecei a ver que isso não funcionava. E aí, em 2022 para 2023, eu estava com a Casa Tendenza, já estava bem de novo, e eu criei
eu já estava com tempo livre, porque eu estava com uma empresa bem mais enxuta, terceirizando muita coisa, e eu falei, cara, agora eu vou trabalhar com o que eu amo, que é ajudar pessoas, que é ajudar empresas, que é viver no meio empresarial. E eu criei uma modalidade que chama Diretor as a Service. Eu não sou mais consultor, passa longe de consultoria. Hoje eu trabalho como diretor de empresas. Por quê? Porque o diretor vive a empresa. O diretor age dentro de uma empresa. Sim, então, é parte do problema, tu é parte da solução. Eu sou exatamente. Então, hoje eu trabalho com módulos de 4, 5, 6 horas por semana dentro das empresas, mexendo em 3 pilares: processo, produto e serviço e pessoas. Então, obviamente, começa fazendo um diagnóstico, começa a estruturar todos os processos. Só comerciais? Claro que não. A empresa, às vezes, quando a empresa está muito bem organizada, sim. Então, tem empresas que eu só chego e atuo na parte comercial, mas tem empresas que eu estruturei processos de produção. E aí vem minha parte da experiência de 17 anos empreendendo, né, como empresário. Então, produção, enfim, cria toda a parte de gestão, metrificação de todas as áreas, acompanhamento de todas as áreas. Então, eu tenho empresas que eles só fazem daily comigo e eu formo um sucessor. Então, está no meu contrato, eu formo um sucessor porque a empresa não pode ficar dependente de mim. Então, meus projetos são de 6 meses dentro das empresas e tem dado muito resultado. Por quê? Porque eu estou dentro da empresa, eu estou vivendo, eu estou aplicando o que lá atrás eu não aplicava, que é a reserva de emergência, que são muitas vezes a forma que tu gere pessoas, a forma que tu aplica a cobrança de metas para as pessoas. Então, eu estou vivendo tudo isso dentro da empresa, no dia a dia, e é por isso que eu digo, a parte de consultoria comercial, para mim, ficou para trás, e é um modelo que eu não acredito mais, porque a empresa está viva. Meu WhatsApp é disponível para... Hoje eu dirijo 4 empresas e mentoro também. Eu tenho empresários que eu mentoro, então meu WhatsApp é disponível. Por quê? Porque a vida está acontecendo, as empresas estão acontecendo. Não quer dizer que eu vou responder, tipo, agora, se alguém me chamar, eu estou aqui conversando contigo, mas assim, o mais rápido que eu puder, eu vou atender. E as mentorias individuais, assim como tu faz, tem muito poder. Muito poder, Sim. porque é conseguir transmitir toda a tua experiência no 1 a 1. Exato. E aí, muitas vezes, eu dou mentorias para profissionais liberais. Então, muitas vezes, a atuação é muito rápida. Sim. Então, na parte financeira, nas mentorias, René, eu faço, às vezes, o que tu faz. Eu abro um Excel, vamos separar a parte pessoal da parte da empresa. Primeira coisa, né? Tu tem Prolabore? Não, eu não tenho. Quanto tu tira por mês? Eu pago com o cartão da empresa. Eu falei, acabou. Ou pago as coisas da empresa com o meu cartão pessoal. Normal. E aí a gente separa, faz às vezes um Excel básico, mas eficiente, que eu uso. Eu uso a minha planilha, inclusive, para os meus clientes, em que quanto tu precisa tirar para viver? Quero tirar 10 mil por mês. Quanto a empresa está vendendo? Está vendendo 18. Dá para deixar uma reserva, dá para recomprar produtos, tá ok. Tem gente que quer tirar 10 mil, mas está vendendo 10 mil, não calcula que tem que pagar imposto 6% ao mês, não calcula que tem que comprar produto, insumos e está estocado e às vezes não vai vender. Então, assim, é uma engenharia de gestão aí que a minha bagagem como empresário me trouxe. Então, culmina com a parte que eu te falei, muito estudo e, enfim, acho que eu te respondi, né? Respondeu. E quando tu chega para esses empresários, por exemplo, e aí até fazendo link com a pergunta também para ti, tá? Não é só para o que tu trabalha. Mas tu percebe que o custo de vida não tá adequado. Porque, vamos lá, a gente tem até uma formulazinha, assim, né, mágica, que é o teu custo de vida ideal, em tese, ele deveria ser ali até 50% da tua renda focada no custo fixo, né? Então, aluguel, luz, internet e tal. Ali até 30% de custo variável. Renê, se meu custo fixo ele não é 50%, eu posso sentar o pé no variável? Não, aí tu precisa guardar, né?
E aí, para que a gente fique ali com uns 20% de investimento / reserva de emergência, tá? Eu sei que não é muito fácil reservar esses 20%, mas à medida que tu consegue chegar mais ou menos nessa fórmula mágica, em tese tu tem um custo de vida adequado à tua receita, né? Se eu não consigo ter esse custo de vida adequado, o que eu deveria fazer num primeiro momento? Reduzir este custo, porque a tua entrada é fixa, né? Num segundo momento, o que eu posso fazer? Eu posso aprender com toda essa experiência de vida que tu tá nos trazendo aqui e aumentar a receita. De que forma? A gente falou sobre a alavancagem antes, né? Que é uma forma de trazer receita também. Ou fazendo mentoria, que é isso que a gente faz, trabalhando como consultor de uma empresa, enfim, né? N formas de aumentar a tua receita. Mas o fato é que, quando tu não ajusta o teu custo de vida e não chega num custo de vida ideal, tu vai aumentar a receita e o teu custo de vida vai aumentar, porque tu não tem necessariamente a consciência sobre essa relação do meu custo de vida versus a minha receita, né? Se o meu custo de vida for 1, eu necessariamente preciso ter uma receita adequada a isso. Porque se eu não tiver isso, se isso não for consciente, à medida que eu subir a minha receita, o meu custo de vida vai subir e sem uma relação. Eu não estou preocupada em manter 80% do meu custo daquilo que eu recebo, porque, né, tu deve ver isso no dia a dia. A receita aumenta e, né, o custo vai aumentando também, tudo meio misturado entre a empresa, né? Não é difícil a gente ver, muitas vezes, um empresário, uma empresa crescendo mais no início, e aí daqui a pouco a gente está aumentando a receita, aluguei uma sala, né? Então eu sei lá, aumentei a frota logística, né? Só que tudo muito no início, tudo muito incipiente. E aí, quando tu vai tentar bancar tudo isso, tem um custo fixo elevadíssimo, né? E qualquer variação tu acaba sentindo. Mas enfim, a minha pergunta para ti, resumindo tudo isso, é como é que era como é que movimentos assim que tu já fez no teu custo de vida para entender se ele estava um custo de vida adequado, onde é que daqui a pouco tu teve que mexer. E se tu quiser também trazer case de outras, né, enfim, algum que tu vive, que tu quiser trazer para nós também. Tu abriu janelas na minha cabeça aqui, ó. Primeiro ponto, nós não somos educados financeiramente. Não. Isso tinha que ser matéria básica de colégio, mas assim, durante isso. todo o estudo. Pelo menos na faculdade, né? Pô, a gente fez engenharia, bicho, viu matemática até dar com pau e não aprendeu sobre finanças. Exatamente. Eu já falei para clientes, quebra o cartão. O cartão é o maior vilão, assim. O cartão de crédito é o maior vilão. Eu já parei de usar por um tempo o cartão de crédito, pós-pandemia. Então, eu começava a me enganar, então eu parei. Hoje eu volto, porque eu adoro acumular milhas, adoro viajar, então mas eu me organizo. Eu sei que todo dia 15 eu tenho o valor para pagar minha fatura. Mas, René, essa questão de desorganização com dinheiro é um problema social muito grande e que, graças a Deus, e aí eu uso muito a estratégia que tu citou no meio da tua fala, de aumentar a receita. Sim. Aumentar a receita. Todo mundo consegue? Claro que não. Aí faz o quê? Corta custos. Corta o cartão. Diminui viagem, diminui, às vezes, coisas básicas do dia a dia. O cafezinho importa. Se eu te mostrar o quanto eu gasto de café e lanchinho na rua, claro, eu atendo, faço muita reunião. Sim. É impressionante. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho uma planilha financeira do meu cartão de crédito. Eu tenho a minha, eu abro meu cartão de crédito. Toda vez que tu fez isso? Não. Foi ano passado que eu comecei a fazer isso, porque meu cartão começou a subir, eu comecei a ver onde que está isso. Está no meio do trabalho. Então, é um custo empresa, tá? É um custo empresa que eu não coloco nas minhas finanças pessoais. Eu coloco, Thales, tu usa cartão de crédito para a empresa? Não. Eu uso no meu, mas eu sei onde está indo o meu controle, onde está indo minha fatura, meus gastos. Perfeito. Na verdade, o teu café é um custo fixo da empresa, né? Claro que é. Claro que é. Se eu sair daqui... É um custo de venda, né? Se eu sair daqui e for almoçar aqui perto, eu estou trabalhando aqui, enfim, estamos produzindo conteúdo e eu estou por meio de trabalho. Senão, eu almoço em casa.
Se eu almoço em casa, gastei no Zafari tantos R$ 1.000, eu sei quanto eu vou ter por mês de custos da minha casa, de finanças pessoais. Então, uma coisa, René, que foi um divisor d'águas para mim, e quando eu comecei a me espiritualizar muito, e muitas pessoas, eu leio muito a Bíblia, eu acredito muito em Deus, e na Bíblia fala isso também. Quem tem dívidas não vive em paz. Perfeito. Quem tem dívidas não prospera. Eu queria ter a passagem da Bíblia, são várias que falam, mas tem uma passagem linda, infelizmente eu não estou me lembrando agora, mas assim, enquanto tu estiver devendo para banco, para terceiros, seja lá para quem, para cartão de crédito, cara, aquilo vai ficar na tua cabeça remoendo tanto que te trava a prosperidade. Te consome. Te consome. Uhum. Então, uma das coisas que pós-pandemia, graças a Deus, em 2023, eu praticamente eliminei todas aquelas dívidas que eu fiz lá para conseguir manter a empresa. Foi consciente, mas eu venho de uma educação, não tenha dívida, Deus o livre ter dívida, e eu sou aquele cara do alavancar e ainda fazer um monte de dívida com o banco. Então, em 2023, eu consegui renegociar tudo. Isso trouxe o que para mim? Ufa, consegui tranquilidade e prosperidade. Uma nova fase. Porque enquanto tu tiver com preocupações e dívidas financeiras, tu não vai estar prosperando. Então, se tiver alguma dica para dar para o pessoal assim, façam de tudo para eliminar dívidas. Não vivam com isso, com esse. Vendam alguma coisa que precisar e eliminem custos, né? Pelo amor de Deus, não adianta fazer uma venda, eliminar e arrumar uma nova dívida ali na frente. Readecue sua forma de viver, readecue seus custos pessoais e gerem receita. Gerem receita. Tem muita empresa ou muito empresário que me contrata porque a salvação, e todo mundo quer vender mais, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer lucrar mais. A salvação pode ser essa. E eu, graças a Deus, felizmente, eu consigo trazer muito retorno para todos os meus clientes. Eu tenho mentorada minha que triplicou as suas vendas, ela tem uma clínica, triplicou as vendas em 3 meses, fazendo estratégias de venda às vezes simples, que ela não sabia que existiam. Então, e não foi só ela, tem gente que teve empresas que eu entrei, uma startup, eu entrei, aumentou o faturamento 7 vezes. 7 vezes em 8 meses. Então, a empresa foi salva. Como? Processos, produto certo e treinamento de pessoas. Acompanhamento de pessoas. Perfeito. Então, eliminem dívidas. Essa é a dica. Tu sabe que a gente não divide as dívidas, né? A gente chama tudo que tu precisa pagar, de alguma forma, a gente chama de dívida. Mas existe uma separação, por mais que ela não seja teórica, mas ela é prática, da dívida versus não tá me fugindo a palavra agora, mas de um parcelamento de alguma forma, ou coisas que tu usa para alavancagem, né? A dívida em geral é aquilo que tu não consegue pagar, aquilo que está vencido, né? E eu acho que é um pouco disso que tu está falando, e é essa dívida que ela gera essa angústia. Eu precisava pagar o condomínio no dia 10 e eu não tenho dinheiro para pagar o condomínio do dia 10. E aí ele, obviamente, vai gerar aquele juro, né? Vai daqui a pouco bater com o segundo condomínio que tu não vai conseguir pagar e esta angústia que faz tu travar. Trava. Não foi só contigo que aconteceu, não foi só comigo, isso todo mundo trava e começa a procrastinar, inclusive, a partir dali, cega a visão e tal. Então, essa dívida, ela é muito diferente dessa outra que nós falamos, inclusive, da alavancagem. Porque não é problema, é aquela história, o dinheiro mais caro que existe é o teu. Trabalhar com o dinheiro dos outros, né, do banco e tal, obviamente, com muita inteligência de juro, faz sentido. Porque tu vai conseguir ter inteligência de alavancagem, tu vai conseguir entender o custo do teu dinheiro versus o custo deste dinheiro, que eventualmente tu pega emprestado, mas tu pode pagar. Tu tem reserva de emergência, inclusive, para pagar isso. Tá consciente.
essa tua... Então, não é problema tu ter parcelas que tu consegue pagar, tu ter negócios alavancados que tu tem reserva para pagar. O problema é tu ter a dívida que tu não consegue pagar. Sim. E aí, tu sabe que tu não é o primeiro, assim, que me fala isso, né? De tipo, cara, eu preciso pagar as dívidas primeiro. Eu não consigo dormir. Tá? Eu não consigo pensar em outros negócios, em aumentar a receita. Eu não consigo trabalhar CLT direito a partir do momento que eu sei que eu tenho dívida. Então, eu preciso eliminar ela para poder refletir, para poder às vezes tu entra numa insatisfação pessoal e profissional e familiar e Sem tudo, dúvida. E tudo acaba culminando num grande problema que tu acaba entrando num ciclo social horrível. Então, assim, daí tu acha que o problema é teu casamento, que o problema é teus filhos, que o problema é tua profissão, que tu começa... Não, cara, faz o trabalho de casa primeiro. Organiza tuas finanças. Te organiza. Não olha para fora, olha para ti primeiro. Então, isso é primordial. E que nem eu falei no início do podcast, eu não sou tão disciplinado, então eu pago uma parcela mensal do consórcio, eu pago uma parcela mensal do PGBL, eu coloco R$1.000 que seja num CDB. Então, eu vou destinando. Sim. E eu tenho também, Renê, que está no meu coração, assim, 10% do que eu ganho, eu passei ano passado a destinar a causas sociais. Essa energia que eu passei a fazer de retribuir para o mundo tudo que ele está me dando, em clientes, em vendas, em resultado, em pessoas que eu convivo, em pessoas que eu consigo ajudar, em toda essa energia e toda essa prosperidade financeira que está me dando, eu tenho uma gratidão tão grande de devolver para quem tem menos. Então, Hélio Couto fala muito disso, né? Sobre retribuir para as pessoas é retribuir para o universo. Então, à medida que tu já retribui, tu tá dizendo pro universo, cara, me dá, eu já tô te retribuindo. E assim, não precisa ser só dinheiro, tá? Claro que não, teu tempo. O tempo, cara, se tem uma creche, agora, se tem um asilo perto da tua casa, uma casa geriátrica, vai dar 1 hora de abraço nos velhinhos. A gente fez agora, eu promovi foi muito legal, eu promovi um dia de beleza numa casa geriátrica, super carente, tu viu? E aí contratei cabeleireiro, contratei barbeiro, contratei moça manicure, fiz um churrasquinho para eles. O meu dia não estava bom aqui. Eu estava cheio de desafios na empresa. E desafios pessoais. Cara, aquilo entrou na minha vida no meio do dia, me inundou de gratidão pela minha vida, de um jeito, e isso faz tua vida começar a prosperar. Os problemas se tornam leves de resolver. Sim. Isso traz paz no teu dia a dia. Eu não tenho problema, né? Traz serenidade no teu dia a dia. Isso. Muda a tua perspectiva, né? Tu tava comentando comigo outro dia sobre um livro. E acho que conecta com isso que a gente tá falando, assim. Se tu puder falar um pouquinho sobre ele, porque eu acho que faz muito sentido, especialmente tanto pro pessoal que me procura, assim, mas os próprios mentoreados também. O Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro em que ele aborda a diferença. O que vem primeiro? Tu alcançar o sucesso, tu vai ser feliz? Ou tu é feliz e aí tu vai ter sucesso? E o autor faz um estudo dentro da Universidade de Harvard com estudantes que chegam na universidade e, cara, conquistei o que eu mais sonhava, entrar na universidade. Então, agora eu vou ser feliz. E quando eles entravam lá e vinha o estudo, enfim, a rotina maçante da universidade, eles começavam a entrar em depressão. Eles não eram felizes, eles tinham burnout. E ele prova em dados, em números, em estatísticos, que quem é feliz alcança primeiro o sucesso e não o contrário. Eu vivi, Renê, achando que era o contrário. Eu cheguei lá em 2019 com 5 empresas achando que quando eu tivesse sucesso em todas eu ia ser feliz. Sim. Mas durante anos eu sempre coloquei o sucesso à frente da minha felicidade.
E nisso eu fui construindo um vazio interno tão grande, tão grande. E aí nisso veio pandemia, que abriu mais ainda esse vazio. Sim, porque aquela fotografia de sucesso que tu tinha, né, naquele objetivo, se afastou, e aí a partir do momento que isso se afastou, então a minha felicidade se afasta mais ainda. E o pior de tudo, o comparativo com os outros destrói. O comparativo, o Instagram, a vitrine que é o Instagram, que todo mundo tem sucesso, tu tá fazendo errado para te venderem uma solução mágica, isso destrói. Então, falamos sobre isso no primeiro podcast, Jade. Então, muito. Primeira coisa, assim, parem de seguir gurus, sigam família e amigos. Eu, graças a Deus, não sigo nenhum. E não se comparem, né? Não se comparem. Não se comparem com ninguém. Vejam qualidade, vejam espiritualidade, vejam autocuidado, vejam... E aí, em 2022, quando eu emergi no meu cuidado pessoal, eu comecei a entender que a felicidade traz o sucesso. E 2023 foi isso que eu fiz. Eu recuei nas minhas empresas, recuei nos meus negócios, eu comecei a eliminar dívidas e comecei a ter paz. Obviamente, me espiritualizei muito. Hoje eu leio a Bíblia praticamente diariamente. Hoje, todos os cursos de autoajuda, de conhecimento e até terapias que eu fiz, eu descobri que estão dentro da Bíblia. Tá tudo lá. Tá tudo ali, mastigadinho, comidinho. Obviamente, eu aprendi dentro de uma igreja como lê-la e como acompanhar, mas está na internet, está no YouTube, tem muita gente boa falando, evangelizando. E no momento que eu consegui encontrar essa paz interna, a minha vida voltou a prosperar. E hoje, graças a Deus, eu vivo uma fase, acho que é a melhor da minha vida, e eu consigo passar isso para as outras pessoas, eu consigo passar isso para os meus clientes. E hoje eu tenho muito claro, eu consegui descobrir o propósito da minha vida, que é fazer Deus sorrir, ajudando as outras pessoas. Então, no momento que eu consegui ter essa clareza, aos 42 anos, demorou, mas muito claro, eu vou sair daqui e vou perguntar a Deus, eu te fiz sorrir? Se a resposta for sim, se eu sentir, eu escuto ele, meu propósito está cumprido, vamos para outra. Que massa. Nossa, que demais. Thales, a gente ficaria, eu acho que 2 horas aqui conversando, como a gente já ficou, né? Mas eu queria que tu me dissesse, assim, nas tuas andanças, tá? Por que tu acha que é tão difícil, muitas vezes, as pessoas reconhecerem que tem um problema financeiro? Porque elas não se perceberam com o problema, nem sei que eu não sei, ou porque elas não querem admitir esse problema? Alguns é reconhecer, mas acho que é a minoria. O pior de todos é o ego. O ego destrói. O ego nos afunda. Eu já fui afundado por ele. E a pergunta era, o que os outros vão pensar? Cara, que pergunta maldita. Que pergunta maldita. E isso vem da minha infância. Isso vem de crenças de criança. Olha o que os outros vão pensar. Então, eu cresci ouvindo isso. E não é culpa de ninguém. Todo mundo foi aprendendo em gerações. Todo mundo cresceu ouvindo isso. Todo mundo cresceu ouvindo isso. Então, a humildade de reconhecer, dar um passo atrás e dizer, tá tudo errado, eu quero fazer diferente e eu preciso de ajuda. Pedir ajuda. René, eu pedi ajuda para muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu demorei. Mas quando eu comecei a buscar pessoas, sejam elas amigos, e quando eu não tinha mais dinheiro, a minha lembra que eu te falei que eu tive uma psicóloga, a Rosalia lá, ela virou minha amiga. E em 2022 eu chamei, Rosa, me ajuda, eu não sei mais o que fazer da minha vida. E ela marcou um almoço comigo, cara, minha vida dali começou a mudar de novo, a partir do almoço com ela. Então, não se afunda sozinho, não fica ruminando teus pensamentos. Pede ajuda, humildade, dá 2, 3 passos atrás e reconhece quando está tudo errado, não deixa afundar mais, não tem porquê. A vida é uma só, sabe? Deus é tão bom, larga o controle. A gente quer controlar tudo, quer que tudo seja do nosso jeito. Quando eu aprendi a largar o controle e eu digo todos os dias, seja feita a tua vontade, não a minha, cara, minha vida mudou. A minha vida financeira, René, eu nunca me esqueço, quando me ajoelhei na beira da minha cama,
eu ouvi o pastor Maurício da Brasa, que é a igreja que eu frequento, e o Maurício falou, entreguem as finanças para ele, converse com ele. Eu cheguei em casa, foi a primeira coisa que eu fiz. E eu me lembro a minha conversa que eu tive com Deus. Quando eu consegui largar e dizer, tá, eu vou fazer minha parte, eu entrego para ti as minhas finanças, de forma mágica, obviamente eu continuei lendo a Bíblia, ouvindo a palavra, minha vida prosperou absurdamente. Eu falei sobre isso casualmente nesse final de semana com uma pessoa muito querida. Muitas vezes quando tu te coloca na frente do precipício, que na verdade é uma situação nova, né? Quer tirar esse ego também do controle, porque o controle tem muito a ver com ego, né? Quando tu vai deliberadamente para a beira desse precipício e coloca o pé com vontade, all in mesmo, não meia boca, com vontade, cara, Deus vai botar a mão. Pode ter certeza que Deus vai botar a mão, ele não vai deixar tu cair. Falei agora no sábado sobre isso, então eu acho que, cara, é uma belíssima forma da gente terminar o nosso papo. Muito obrigada mais uma vez. Eu tô tentando arrepiar. Eu tô emocionado também. Muito obrigada mais uma vez. Foi um grande prazer, uma honra. Obrigada por ter aceitado esse papo. Imagina, foi uma honra compartilhar um pouquinho do que eu aprendi e que eu continuo aprendendo. E quero muito aprender ainda contigo. Vou continuar te acompanhando de pertinho. Obrigado.